Fala, gente boa, tudo bem? Muito bom dia, que o Eterno abençoe vocês. Hoje eu acordei resfriado, só Jesus na causa. E aí a voz bem fechada, bem grave, um pouco com coriza, secreção aqui, mas vamos seguindo firme. Meus amigos, um vídeo rápido sobre a eleição, né, o que aconteceu domingo. E, bom, não temos como contar os votos, né? É só acreditar no que está sendo dito e acabou, não resta mais nada. Então, nossa análise tem que ser bem cérebro e pouco fígado, para entendermos, fazermos uma leitura do que está acontecendo no nosso país. Mas, infelizmente, é tirado de nós esse direito constitucional, né, da contagem pública dos votos. A gente não tem como fazer isso. Mas vamos lá. De modo geral, eu vou falar de São Paulo, mas de modo geral, eu faço um comentário aqui com vocês. De que se a estratégia do PL, se a estratégia do Bolsonaro é focar em 2026, vendo se esvair o poder do PT, dos partidos de esquerda especificamente, de estarem com as prefeituras nas mãos, isso aconteceu. O grande derrotado até o presente momento nas eleições municipais é o PT, é o Lula. O PT só resta agora 4 capitais relativamente importantes das grandes capitais. Só restam 4. Eles podem ter vitórias ainda no segundo turno, mas somente em 4 colégios relativamente significativos que podem ter vitórias. Se a gente olhar o mapa das prefeituras do Brasil, a gente consegue entender um recado da população brasileira rejeitando o projeto político do Lula, rejeitando a capacidade comunicativa do Lula, rejeitando as ideias para o eleitorado de modo geral. Então, isso fala sobre muita coisa, o que aconteceu, não só em São Paulo, mas fala sobre muita coisa que aconteceu. Então, primeira coisa, o PT é o grande perdedor das eleições municipais. O PT sofreu uma derrota, como diz a revista Oeste, acachapante, e termina primeiro turno sem prefeitura nas capitais. Sem prefeitura nas capitais é sem ter a liderança para possíveis alianças em 2026, visando governadores, visando senadores, visando deputados e etc, né? Presidente. Então, fala muito sobre isso. 2026 está bem perto. Então, o PT saiu a priori derrotado por causa do primeiro turno, né, nessas eleições. A outra coisa interessante é que Rio de Janeiro mostrou que lugar onde Bolsonaro teve muitos votos, Bolsonaro não conseguiu transferir votos para o Ramagem. Ramagem não conseguiu chegar ao segundo turno, mostrando então que eu acho que esse fenômeno no Rio de Janeiro tem muito mais a ver com a demora, né, de uma campanha firme, a escolha de uma figura popular para concorrer contra o Eduardo Paes. O Eduardo Paes é mais popular, já foi prefeito, esteve muito mais nos noticiários, é amigo do consórcio midiático e teve o apoio da esquerda, né? E já aqui no Rio de Janeiro teve uma demora para uma presença massiva, forte do Bolsonaro nos últimos minutos, e principalmente dos apoiadores do Bolsonaro, né? A exemplo, Silas Malafaia, que é do Rio de Janeiro, tem muitas igrejas no Rio de Janeiro, decidiu focar o apoio ao Ricardo Nunes atacando Pablo Marçal e não fez nenhuma menção ou apoio ao Ramagem. Então, o Rio de Janeiro está entregue na mão do consórcio comunista. Esse é um fato, né? Já há muito tempo que a gente vive aqui, eu sou do Rio de Janeiro, a gente vive com essa realidade. Bom, vamos falar sobre Pablo Marçal aqui. Tem lugares em que o PL é o vencedor no primeiro turno, lugares importantes que o PL está no segundo turno, a surpresa, Curitiba, a Cristina Grêmio está no segundo turno, vereadores, grandes nomes, aí, personalidades do reduto bolsonarista venceram e venceram bem,
Mas, de modo geral, essa eleição provou esse esvaziamento de poder do PT, transferência de voto do Lula para prefeitos e vereadores, mas principalmente mostrou o poder do centrão. A política no Brasil agora é determinada pelo centrão, a política no Brasil é determinada pelo PSD, basicamente, mas também mostrou que o Brasil está, o poder local, né, municipal, está na mão do centrão e do PL. Basicamente, é Centrão, MDB e PL. Então, o partido que cresceu, e cresceu bem nessas eleições, foi o PL, e juntamente com o PSD. Então, se nos posicionarmos assim em entendimento, como que está aqui sim, o elo de poder das eleições municipais está com quem esse elo de poder? PSD e o PL. Centrão e PL. Fala muita coisa sobre 2026, ok? Mas seguindo aqui, Pablo Massal não chegou ao segundo turno. Ficou em terceiro lugar, em terceira colocação. Rafael, o que pode ter levado à derrota do Pablo Massal? Muitas coisas. Mas a gente precisa dizer que Pablo Massal, ele é um vencedor. Eu disse para vocês, ganhando ou perdendo, Pablo Massal já é um vencedor. Porque chegou ali sem padrinho político, sendo atacado pelos nomes da direita, como Tarcísio, Bolsonaro, Silas Malafaia, atacado mesmo, violentamente atacado por esses nomes, principalmente por Tarcísio e também pelo Bolsonaro. E ainda assim, sem tempo de televisão, sem usar recurso público, sem usar dinheiro público, com ideias, né, que poderiam ser rejuvenescedoras para a política de São Paulo, para a cidade de São Paulo, para a política nacional, ele era o único diferente ali, de fato. Não conseguiu entrar por cerca de 50 mil votos. Isso significa muito, apesar de apoiadores de Massal estarem tristes nesse momento, e qualquer pessoa que imaginava algo diferente na política paulistana, na política nacional, um nome diferente, uma proposta diferente, um rosto diferente, né? Fora do eixo, fora do esquema, fora do sistema, fora do centrão, viu que não foi assim, não funcionou, né? Acredito que o fato do atestado importou muito, porém não foi o grande determinante. 50 mil votos, nós estamos falando aí de partido de uma legenda fraca, de uma legenda que não tem vereadores, não fez muitos vereadores. 50 mil votos é essa capilarização da votação nos pequenos redutos, né? Com outros partidos, com as formiguinhas trabalhando, puxando voto para o partido, que no caso são os vereadores. Tempo de TV faz muita diferença, né? Conseguir comunicar sua proposta mais amplamente, muito além só das polêmicas, dá para ver, analisando aqui ainda um pouco sobre Pablo Massal, que Pablo Massal conseguiu uma proeza, 1/3 do eleitoral do paulistano agora olha para ele e dizer, e aí, para onde você vai? O que você falar a gente segue. Então, Pablo Massal conseguiu ter consigo um público muito fiel, que é um público que não está com ele porque ele já foi executivo, ele já foi deputado, já foi senador. Está com ele por suas ideias, está com ele pelo que ele representa. Isso é muito poder. Pablo Massal hoje tem poder político como nenhum outro candidato, porque todos os outros estiveram na política, até do Tarcísio, que era do governo Dilma. Então todos estiveram na política, com exceção de Massal, que não esteve na política, ganhou e foi cassado pela Justiça Eleitoral. Então ele não esteve na política. Então mostra que Massal tem 1/3 do eleitorado na mão. Então, para onde Massal se inclinar agora, o candidato vence. Então, inclusive, para que vocês saibam, significa muita coisa, né? Significa que o partido do Massal tem que trabalhar, ou ele, não sei se ele vai continuar no PRTB, que é um partido nanico, ou vai se deslocar para outro partido, tem aí o seu processo que vai ser julgado, né? De inelegibilidade, veremos cenas dos próximos capítulos, inclusive nos bastidores, talvez a negociação em apoiar o Ricardo Nunes do Centrão, correto, que o próprio PSDB, o Geraldo Alckmin, já está apoiando o Ricardo Nunes, Tabata Amaral está apoiando Boulos, é óbvio, tudo que Pablo Massal dizia, é fato, né? Então, o PSDB, vice do Lula, esquerda, apoiando Nunes, então São Paulo sempre foi centro-esquerda, sempre foi, esquerda, centro-esquerda, né? E aqui está a configuração que Pablo Massal denunciava, está confirmado.
PSDB imediatamente apoiando o Ricardo Nunes, Tabata Amaral apoiando o Boulos. Comunistas com comunistas. E Pablo Marçal seria um único diferencial. E no meio disso tudo tem a tal direita, né, da extrema-direita bolsonarista apoiando a esquerda, centro-esquerda, né? Então agora temos uma configuração muito inusitada em São Paulo, que só o Pablo Marçal foi capaz de expor, né? Que é o Bolsonaro na mesma coligação do Geraldo Alckmin, vice do Lula. É interessante, será que vão estar no mesmo palanque? Será? Tarcísio, né? Silas Malafaia, Bolsonaro vão estar no mesmo palanque? Ficou curioso esse negócio, mas mostrou, provou bastante. Então, Pablo Marçal perdeu por cerca de 55 mil votos. Isso se refere à capilaridade do seu partido, à extensão do seu partido, à vereância, que não tem coligação. O Boulos ganhou no reduto, nos bairros mais caros, nos bairros mais privilegiados de São Paulo. O Boulos ganhou, mostra que realmente esse discurso socialista, dessa virtuosidade de esquerda, essa iluminação intelectual, que os caras votam no comunista invasor de propriedade, mas estão fazendo viagem que o cara gasta R$1 milhão numa viagem para as Maldivas. Essa é a realidade, né? Então, continuou a transferência de votos do reduto do Lula para o Boulos. Isso aconteceu, né? Em alguns lugares, e principalmente nos lugares onde Lula venceu, nesses bairros mais nobres de São Paulo, Boulos também venceu. Desculpa, pessoal, Boulos também venceu. Pablo Marçal não conseguiu acessar esse eleitorado mais rico de São Paulo, apesar de ser um empresário. Ele não conseguiu acessar esse reduto histórico da esquerda. Então agora, o Pablo Marçal condicionou o seu apoio a Nunes a algumas de suas propostas serem aceitas, como, por exemplo, o ensino do empreendedorismo na escola, educação financeira e etc. Então ele está condicionando o apoio à proposta, não está condicionando a cargo público. E ele soltou um recado dizendo: 2026 é logo ali. Pablo Marçal sabe que foi um vencedor. Pablo Marçal sabe contra quem ele lutou. Pablo Marçal sabe que caiu de pé. Ele caiu de pé nesse momento. A grande questão é se ele vai permanecer elegível para 2026. Mas é fato que para onde esse cara apontar agora, ele arrasta 1 milhão e mais de 700 mil eleitores de São Paulo. Meu irmão, isso é muita coisa, viu? Isso é muita coisa. E o apoio do Pablo Marçal vai ser significativo para eleger o próximo prefeito de São Paulo. Ele, para mim, está fazendo certo. Ele não tem que ficar, induzir o eleitorado a anular o voto. Ele tem que se posicionar, agir com o cérebro, fazer as alianças certas. Inclusive, negociando com o Centrão. O Centrão não tem muito poder. Essa é a política brasileira, é muito escusa, é muito suja, mas as negociações estão aí para isso, para serem feitas, né? O Centrão não tem poder de pautar o impeachment do Alexandre de Moraes ou não, tem poder também de pressioná-lo diante de uma possível negociação para inelegibilidade ou elegibilidade do próprio Marçal. Isso é negociação, isso tem a ver com direcionamento para um outro partido, né? Agora vai ser uma briga. Vai ser o quê? Para deputado? Acho difícil. Senador, governador, vai disputar com Tarcísio? Não sei. Só sei que esse cara provocou ele não arranhou a imagem dos políticos que estão aí no cenário, tradicionalmente. Esse cara provocou uma ruptura para a política nacional, né? E o seu modo de fazer política também, de fazer campanha, vai mudar a política e o modo como a justiça pressiona, investiga e cobra os candidatos. Pablo Marçal também fez isso, né? Eu vou parar por aqui, senhoras e senhores. Eu volto depois e isso tem que ser analisado com muito cérebro, né? E pouco fígado. Como eu falei, não temos como contar, é só aceitar. E para mim, Pablo Marçal está sendo sábio. E não gerar mais polêmica, aceitar o resultado, seguir adiante e pensar em 2026 agora costurando as alianças. Paro por aqui, desculpe aí os pigarros, o resfriado bateu forte. Um grande abraço, tchau, tchau.